No final do século XVI, os pensadores já haviam reparado que as costas da América do Sul e da África possuíam um contorno que dava a ideia de que em algum momento na história da Terra esses continentes estavam unidos. E durante o final do século XVI, XVII, XVIII e XIX, essa ideia foi ganhando cada vez mais força. Somente no início do século XX, Alfred Wegener chegou com a ideia onde ele utilizou dados de paleoclimatologia, paleontologia, associação de rochas, e veio a construir a ideia do que ele chamou que seria o Pangeia, que seria a união de todas as terras, um continente único. E esse continente ele seria cercado por um único oceano, que seria o Pantalasa. Mas essa ideia de Wegener, que veio a ser a deriva continental, ela foi rejeitada, mas serviu para aquecer os conflitos de pensamento entre a escola fixista e a escola mobilista. A escola fixista é a escola da geossinclinal, onde considera apenas movimentos verticais ocorrendo no nosso planeta. Enquanto a escola mobilista é a escola onde considera os movimentos horizontais, que era aquela ideia que vinha surgindo com cada vez mais força. Hoje a ideia da Pangeia já é uma ideia bastante consolidada, tem vários dados que corroboram que em torno de 250 milhões de anos atrás existia um único supercontinente. Mas será que durante a história da Terra outros supercontinentes existiram além do Pangeia? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. Se você curte temas sobre geologia, vulcanologia, montanhas, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Esse conjunto de ações ajuda o nosso canal a chegar em cada vez mais pessoas, a levar um pouco de conhecimento, né? Então, dito isso aí, bora pro vídeo. Sobre a ideia de construção e destruição de supercontinentes, é bastante importante as ideias do ciclo de Wilson. O ciclo de Wilson ele vai começar a partir da quebra de um continente e vai se fechar com a consolidação de um novo continente. Sobre um supercontinente, que a gente falou no início do vídeo sobre o Pangeia, nós temos vários dados que corroboram que esse supercontinente ele realmente existiu. O supercontinente Pangeia ele se forma em torno de 250 milhões de anos e ele vai se quebrar durante o Triássico. Em torno de 230 milhões de anos nós começamos a observar que esse supercontinente ele começa a se fragmentar. Mas será que houve outros supercontinentes além do Pangeia? Para responder essa pergunta, a gente precisa ir cada vez mais atrás no tempo, né? A gente precisa observar o tempo profundo da geologia. E quando a gente vai para tempos mais remotos, quando a gente começa a observar o Arqueano é um período de tempo que vai mais ou menos entre 4 bilhões de anos até 2,5 bilhões de anos atrás, não se tem muita certeza sobre o que nós tivemos de rochas, o que nós tivemos de continente, o que nós tivemos de oceano, porque o que tem de registro já está totalmente retrabalhado pelos ciclos tectônicos, ou já foi metamorfizado, ou já foi altamente erodido. Então, sobre a conceituação teórica de supercontinentes durante o Arqueano, não é algo muito bem estabelecido ainda, mas acredita-se que no intervalo de tempo de 2,5 bilhões de anos atrás, começou a ter o primeiro supercontinente, que seria hoje que eles chamam de supercontinente Canorano. Sobre esse supercontinente, como eu disse, não se tem muitas informações, né? O que nós temos de rocha já está muito metamorfizado, já está muito deformado, já foi muito erodido, né? E acredita-se que esse supercontinente, que seria o primeiro supercontinente que houve na história da Terra, ele se forma em torno de 2,5 bilhões de anos atrás, e ao final do Arqueano, quando a gente começa a entrar no que é o Paleoproterozoico, esse supercontinente ele começa a se fragmentar. Isso no intervalo de tempo em torno de 2,45 bilhões de anos atrás. Um ponto bastante importante sobre os supercontinentes é que supercontinentes eles não duram para sempre. Assim como eles são criados, eles são destruídos. Então, o tempo de vida útil de um supercontinente é coisa de 200 milhões de anos. É bastante curto na história da Terra, né? Então, quando a gente sai da fragmentação desse supercontinente Canorando, nós começamos a ter aquele início do ciclo de Wilson, quebra de um supercontinente, aí nós começamos a ter formação de um proto-oceano, formação de um oceano, e nós vamos passeando ao longo do ciclo de Wilson dentro desse sistema, né? Então a gente sai do intervalo de 2,45 bilhões de anos atrás, quando o Canorano ele se quebra, e quando a gente começa a ir para o topo do Paleoproterozoico, quando a gente vai para um intervalo de tempo em torno de 1,9 bilhões de anos atrás, a gente começa a ter a construção de um novo supercontinente. Esse segundo supercontinente na história da Terra, ele é denominado hoje como Colúmbia. Então esse aqui seria o nosso segundo supercontinente. Então já é algo mais estudado em comparação com o primeiro supercontinente, o hipotético primeiro supercontinente, né, que é o Canorano.
E quando a gente começa a observar o Columbi, a gente já tem mais dados de rocha para observar como seria a distribuição desse supercontinente, quais eram as massas que estavam ligados, quais os crátons que estavam participando da formação desse segundo supercontinente. Se você quer saber o que é cráton, a gente vai deixar um vídeo aqui em cima para você assistir e saber um pouco mais sobre essa estrutura geológica. E esse supercontinente, ele começa a se fragmentar rápido, né? Ele vai se formar em torno de 1,9 bilhão de anos atrás, e quando começa a entrar em torno de 1,8 a 1,7, esse supercontinente ele começa a se quebrar. O supercontinente não dura para sempre, como dito, e a gente começa a ter novamente o início ali do ciclo de Wilson, a quebra desse supercontinente, e aí deriva continental dessas massas continentais, e quando a gente vai para o topo do Mesoproterozoico, que é o intervalo referente a 1 bilhão de anos atrás, a gente tem a formação de um novo supercontinente. Esse terceiro supercontinente é o Rodinia. Então nós temos vários crátons que estão participando. Esse Rodinia já tem mais informações sobre esse supercontinente, né? Ele já começa a ser daquele campo hipotético, já começa a ser algo mais factível de ser estudado, né? Por estar mais próximo do nosso tempo atual, né? Imagina, a distância de 1 bilhão de anos que do nosso tempo atual, comparado com aquele primeiro supercontinente do final do Arqueano, já é algo mais factível de se entender como é que evoluiu, né? As rochas já não estão tão metamorfizadas, já não estão tão deformadas. Então a gente consegue observar melhor os processos geológicos que atuaram na formação desse terceiro supercontinente, que é o Rodinia. Mas logo esse supercontinente ele começa a se quebrar. E no final de 1 bilhão de anos atrás, coisa de 0,9, quando a gente já está no Neoproterozoico, esse supercontinente ele começa a se quebrar, né? Novamente aquela coisa de construção de supercontinente e automaticamente a destruição de um supercontinente, né? Então tem-se aqui esse processo de fissão. Na geologia a gente tem um nome bastante rebuscado para isso, que a gente chama de tafrogênese, que é a fissão dessas massas continentais. Então, durante o Neoproterozoico, esses blocos que se desprenderam do Rodinia, que se quebraram, eles começam a fazer esse processo da dança dos continentes no globo terrestre, eles começam a se interagir e começam a se colidir. Aqui no Brasil a gente tem um processo bastante importante que a gente chama de ciclo brasiliano pan-africano, onde os crátons que estão no território brasileiro, o Cráton São Francisco, Rio de la Plata, São Luís, Luiz Alves, eles começam a se colidir entre si e começam a colidir com crátons que estão no continente africano, Kalahari, Congo. Então aqui nós começamos a ter o processo de formação das faixas móveis brasileiras, né? A província Tocantins, a província Mantiqueira, a província Borborema e outras, né? Então aqui a gente começa a ter a formação dessas faixas móveis que são antigas cadeias de montanhas no território brasileiro. A gente vai deixar um vídeo aqui em cima para você saber um pouco mais sobre isso, né? Dessas antigas cadeias de montanhas que houveram no Brasil. E ao final do Neoproterozoico, quando esses blocos eles terminam de fazer esses processos de colisão, de fusão, tem-se a formação de um continente. Aqui no hemisfério sul, esse continente é conhecido como Gondwana, que pega a América do Sul, pega a África, pega a Índia e pega também a Antártida. Então nós temos uma grande massa continental colada, né? Então aqui vai ter ainda mais processos de fusão, de acreção de crosta colidindo ao longo desse supercontinente, ainda daqueles blocos que se desprenderam do Rodinia. Então, durante o Paleozoico, nós vamos ter uma série de fusões, uma série de colagens, que seriam as colagens paleozoicas. E alguns livros ou capítulos você pode ler como as orogenias hercinianas. Então, umas orogenias antigas, né, do Paleozoico, e ainda tem o processo de colagem, né, o processo de colagem total daqueles blocos do Rodinia ainda não acabaram. Em algum determinado momento, no final do Paleozoico, quando essas massas elas começam a se colar de vez, o Gondwana ele choca de vez com a Laurásia, que era um continente que existia no hemisfério norte. Então aqui a gente vai ter a consolidação do último supercontinente que nós tivemos, que aí é o Pangeia. Então durante o final do Paleozoico, isso aqui dentro do Permiano, né, em torno de 250 milhões de anos, nós temos o quarto supercontinente que houve na história da Terra, que aqui é o Pangeia. Então, fazendo um resumo, nós tivemos um primeiro supercontinente, de certa forma hipotética, no final do Arqueano. Esse supercontinente ele se quebra, ele se fragmenta, entrando no Paleoproterozoico. Quando a gente chega no topo do Paleoproterozoico, em torno de 1,9 bilhões de anos atrás,
nós temos o supercontinente Colômbia. Esse supercontinente, ele também vai se quebrar e vai se formar um supercontinente ao final do Neoproterozoico. Isso em torno de 1 bilhão de anos atrás, que é o supercontinente Rhodínio. E esse supercontinente ele também se quebra e vai ter um longo processo de colagem de blocos erráticos desse supercontinente que se quebraram. E essa colagem dura quase em torno de 750 milhões de anos, onde esses blocos vão se colidindo, até formar o nosso último supercontinente, que é o Pangeia. Então o Pangeia ele se forma no Permiano e vai se quebrar no Triássico. Então em torno de então, em torno de 230 milhões de anos atrás, esse supercontinente ele começa a se quebrar, a Laurásia. Ela se separa do Gondwana, então aqui vai ter a formação, a abertura do Oceano Atlântico Central. Então aqui nós vamos ter novamente a quebra desse supercontinente e esses blocos continentais eles começam a fazer esses processos de deriva, né? Eles começam a entrar novamente na dança dos continentes. E bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu vou deixar um vídeo aqui à direita para vocês assistirem, outro aqui à esquerda, para vocês irem se inteirando mais sobre geologia. E para quem não é inscrito do canal, eu peço aí a consideração para você se inscrever. É só clicar aqui no sininho aqui embaixo, aqui, ó, no meio do vídeo aqui. Você clica no meio do vídeo e se inscreveu. E dito isso aí, muito obrigado aí. A gente se vê numa próxima ocasião e até a próxima, gente. Falou!